Pode passar? Então, nós terminamos aqui, vamos responder as perguntas. A Débora, da Rádio Gaúcha, gostaria de confirmar a informação de que o Ministério da Cidadania enviou à Caixa cerca de 1.300.000 CPFs para bloqueio de contas suspeitas de fraude do auxílio emergencial. Se o beneficiário estiver com a conta bloqueada, como ele deve proceder? Débora, existem dois tipos de fraudes, de discussões de fraude. Existe aquele pelo Ministério da Cidadania, DataPrev, aonde existe uma fraude do cadastro em relação a isso. A Caixa Econômica Federal acata e não tem o que fazer, porque essa é uma determinação do Ministério da Cidadania. Qualquer discussão no 121, telefone do Ministério da Cidadania, mas não é algo que a Caixa Econômica Federal se envolve, porque esta base de dados a gente não tem acesso. Tá? Então, esse tipo de fraude é uma fraude totalmente fora da gestão da Caixa Econômica Federal. Aquilo que nós estamos identificando foram fraudes operacionais. Ou seja, eu não vou dar muito detalhe, exatamente, vocês sabem por quê, mas a fraude de cadastro, Ministério da Cidadania com a DataPrev. A fraude operacional, normalmente criações de contas, onde se desviou esse dinheiro de uma pessoa que poderia receber. Então, esse tipo de fraude é o que a gente discutiu durante boa parte da apresentação, onde estas contas estão bloqueadas e para desbloquear, quando é a suspeita de fraude, há necessidade do beneficiário ir à agência, de novo, dependendo do seu mês de pagamento, o dia com o mês de pagamento, para que possa ser retirada esse bloqueio da conta. Ou, quando houver, no caso de inconsistências cadastrais, uma revalidação para que seja liberada. Mas são duas coisas diferentes. Haverá a informação de maneira clara no Caixa Tem de se a conta está bloqueada ou se é uma questão cadastral, onde basta reenviar o cadastro, não há necessidade de ir nas agências para resolver o problema. Carolina Laureano, do Jornal Nacional. Com base em qual critério a Caixa bloqueou esse número de contas? Seria uma estimativa de contas que poderiam ter sofrido fraude? Carolina, como nós falamos, eu tenho um limite aqui de onde que eu posso te dar o detalhe, porque nós estamos muito ativos nesta prevenção, e se eu falar demais, a gente vai acabar colocando em risco as investigações, inclusive da Polícia Federal. Então, do ponto de vista de fraudes, são dois grandes grupos. Fraude, de uma maneira muito clara, e inconsistência cadastral. E é muito fácil ver a diferença entre esses dois grupos. Então, quando você tem fraude que já tem acontecido, ou uma fraude que as nossas áreas de tecnologia, na parte toda de compliance, percebam que é algo muito claro, nós realizamos esse bloqueio de conta e há necessidade da pessoa mostrar que a conta é dela mesma. E nesse caso, a nossa expectativa é baixa. Neste grupo, nós esperamos que poucos vão às agências, porque os indícios de fraude são muito claros. Em relação à inconsistência cadastral, que é exatamente o grupo que tem ido às agências, nós, para evitar aglomerações e acelerar a solução do problema, resolvemos hoje que as informações podem ser enviadas de novo para esse grupo de inconsistência cadastral via digital. Então, há uma diferença muito grande entre os dois grupos. Me desculpa, Carolina, não vou entrar
muito no detalhe, porque estamos em investigações profundas que certamente vão gerar resultados. Então, se a gente explicar demais aqui, a gente vai alertar os fraudadores. Isso a gente não pode fazer. Ainda na Carolina, quem teve o nome incluído para receber o auxílio emergencial indevidamente vai devolver o dinheiro de que forma? Existe alguma região do país que tenha mais contas bloqueadas? Qual a expectativa para a normalização dessa situação? Em relação a essa questão da devolução do dinheiro, Tatiana, está aí? Então, no Ministério da Cidadania, na página do Ministério da Cidadania, existe um link específico para a devolução do auxílio emergencial. Toda pessoa que tenha requerido o auxílio, tenha recebido o auxílio indevidamente, fraudou e será responsabilizada por isso, sem dúvida nenhuma. Exatamente a pergunta inicial do 1,3 milhão de contas que o Ministério da Cidadania solicitou bloqueio à Caixa, exatamente contas que não estão recebendo mais. Imediatamente essas contas não recebem, porque fazem parte de alguma questão cadastral que o próprio Ministério da Cidadania e a Dataprev já identificaram. Então, estas pessoas terão que devolver o dinheiro, sem dúvida nenhuma, porque houve um dolo e isso tem consequências e consequências graves. Ana Paula Branco, do Agora São Paulo. Quando o dinheiro do último lote do auxílio emergencial ficará disponível para saques e ou compras e pagamentos? Ana Paula, como nós falamos, são 5 parcelas. Quem recebeu antes Bolsa Família e as pessoas que receberam em abril vão começar a receber a 5ª parcela já em agosto. Então depende muito de quando você recebeu a primeira parcela. Então, para quem recebeu a primeira parcela lá em abril, você já começa a ter o depósito em agosto. Por outro lado, quem acabou de ter o benefício aprovado, literalmente agora, vai receber em novembro. Então, todo o racional é 5 meses e 5 pagamentos. Recebeu 5 pagamentos, recebe durante 5 meses. Os depósitos e nas contas digitais acontecem antes. Por quê? Por causa da pandemia. E o saque ou a transferência, normalmente 1 mês depois do depósito na conta. Esse é o racional. Judite Cipreste, da Globo News. Temos um levantamento de quantos CPFs foram bloqueados por Estado? Judite, nós temos, mas desculpa, congelou um pouquinho. A gente vai avançar um pouco mais nas investigações. Não é o momento de falar, me desculpa. Temos sim, mas a gente ainda está investigando mais, isso é bem importante. Né? Em breve a gente vai dar essas informações com mais detalhe. Marina Barbosa, do Correio Brasiliense. Houve filas em agências da Caixa devido às contas que foram bloqueadas no Caixa Tem. O que a Caixa está fazendo para resolver o problema? A orientação de quem teve a conta bloqueada continua sendo procurar uma agência da Caixa? Marina, muito obrigado pela pergunta. Como nós falamos, nós dividimos em 2 grupos. Primeiro, sim, houve filas, sim. E as filas, como sempre, nós queremos minimizar, são filas esporádicas, incomparáveis com o que aconteceu no passado. Então, são filas esporádicas pequenas. O que a gente vai fazer? Primeiro, combater a fraude é fundamental. Uma fraude no pagamento do auxílio emergencial em um momento de pandemia é algo extremamente grave. Então, nós estamos combatendo. Sim, realizamos
o bloqueio de diversas contas e separamos em dois grandes grupos. 51% com grandes indícios de fraudes estão bloqueadas e para o desbloqueio há necessidade de ir às agências e de acordo com o mês próximo do recebimento. Por quê? Se eu nasci, por exemplo, em outubro e só vou receber daqui a 20 dias, não haverá essa discussão do desbloqueio nesse momento, senão teremos exatamente aglomerações. O segundo grupo, onde tem indícios de problemas cadastrais, mas não de fraude, de maneira clara, nós vamos fazer, sem precisar ir à agência, de uma maneira digital e muito mais rápida. Então, desta maneira, esperamos uma aceleração na solução desses problemas e evitar as aglomerações, que, de novo, não são relevantes, mas nós não queremos ter, em hipótese nenhuma, em especial no momento de pandemia. Diego Machado, da Rádio Absoluta de Campos dos Goytacazes. Como a Caixa se sente nesse momento difícil que os brasileiros estão passando em fazer parte da vida dessas pessoas com o pagamento do auxílio emergencial? Diego, é muito importante. Nós estamos realizando o pagamento não só do auxílio, mas do bem, que são 5 milhões de pessoas, do saque do FGTS, que são mais 60 milhões de pessoas. Então, ao todo, são mais de 121 milhões de pessoas. 8 entre cada 10 adultos no Brasil estão recebendo um benefício do governo federal, pago através da Caixa Econômica Federal. Então, nós estamos claramente muito motivados, muito importante para a população brasileira, e este pagamento escalonado, permitindo o uso de uma tecnologia digital, foi muito relevante para que não tenhamos filas, que não tenhamos aglomerações e, certamente, problemas sempre acontecem e o importante é resolver o mais rapidamente possível. Agora, uma pergunta da Tânia Regina. A pergunta é sobre o Caixa Tem. No meu primeiro acesso, aparece que tenho que mandar meus números de documentos pelo WhatsApp. Isso procede? Procede usando aquele link que eu vou te mostrar. Não usar o WhatsApp, para usar apenas através daquele link do Caixa Tem. Isso. Exatamente, a gente acabou de explicar, Tânia, dentro dessa separação que nós fizemos entre o grupo que tem das contas que foram bloqueadas, mas com um grande indício de fraude, e as contas que foram bloqueadas com uma questão de problema de cadastro, algum tipo de divergência em relação aos cadastros que nós temos, a parte desse link é exatamente para esse segundo grupo. Então, provavelmente, esse é o seu caso. Eu peço, Dene, que a gente tenha o contato da Tânia e você será respondida muito rapidamente, Tânia. Nós vamos analisar o seu caso e te responder muito em breve. Muito obrigado. Marilu Maciel. O número do celular cadastrado mudou e preciso alterar. Como eu faço? Nesse momento, por conta de todos que nós estamos vivendo, tem que ir até a agência para fazer a alteração na agência. Marilu, essa é uma pergunta muito importante. Dado toda essa questão que nós estamos em relação às fraudes, há necessidade de ir às agências, exatamente para a demonstração de que é você mesmo, porque senão seria uma porta aberta muito grande em relação às fraudes. Então a resposta é: há necessidade de ir às agências. Desculpa. Chayenne Galdino.
Quanto tempo demora para a validação dos documentos pelo WhatsApp? Chayenne, em até 24 horas. Então, é algo muito mais rápido do que estava sendo até agora. Então, em até um dia, 24 horas, você terá a validação ou não. Mas, de novo, o que nós esperamos, dada essa questão de incongruência, sem que exista de uma maneira tão clara indícios de fraude, nós imaginamos que será resolvido em até 24 horas. Muito obrigado. Priscila Bispo, as mães do Bolsa Família vão receber a 4ª parcela do auxílio emergencial? Priscila, já estão recebendo, e o que é importante? Todas as regras que valiam da 1ª, 2ª e 3ª parcela valem para a 4ª e para a 5ª. Então, não há nenhuma mudança do ponto de vista do racional, ou seja, das regras das 3 primeiras parcelas e da 4ª e da 5ª. Então, não há necessidade de se cadastrar novamente se a sua conta não for bloqueada, não tiver sido bloqueada, e os seus benefícios serão nos mesmos valores que foram os primeiros benefícios. Então, é para simplificar toda a parte do pagamento para vocês, reduzindo ao máximo chances de aglomerações. Então, tudo continua como antes. Nós já estamos no 3º dia do pagamento do Bolsa Família para o NIS 3, na 4ª parcela, e são os mesmos valores que foram recebidos na 1ª parcela, na 2ª parcela e na 3ª parcela. Exatamente os mesmos, e o saque em dinheiro, ou seja, em espécie. Então, nós agradecemos, estaremos aqui mais vezes essa semana, entendemos que essa discussão em relação aos bloqueios são questionamentos importantes. Como sempre, nós buscamos resolver qualquer questão, qualquer problema, mas inaceitável esta questão dos hackers, e desta maneira a nossa resposta é contundente, alinhado com a Polícia Federal, porque este é um pagamento para a população mais carente do Brasil no momento de pandemia. Então, desviar um dinheiro da população mais carente no momento de pandemia mundial de saúde é algo inaceitável. E a Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, irá forte contra este tipo de malefício à sociedade como um todo. De qualquer maneira, a gente quer agradecer. Hoje a gente teve, então, o anúncio da pausa no crédito imobiliário de 120 para 180 dias, ou seja, mais 60 dias, que também é uma resposta à demanda da sociedade, lembrando que esta pausa não é automática. Há a necessidade das pessoas irem e pedirem, seja pelo aplicativo, seja pelos telefones que nós falamos e que são encontrados no site da Caixa Econômica Federal. Muito obrigado.